Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos de Ideal Espírita, mais uma vez estamos aqui nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita que nos orienta, nos acalanta, nos dá o direcionamento necessário em nossas vidas. Hoje abordaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 27 e possamos nós, mais uma vez, aproveitar esse momento. Vamos iniciar com uma pequena prece, agradecendo ao Pai amado, ao Mestre Jesus, pelas oportunidades que nos concede em todos os instantes de reformulação, de crescimento e de aprendizado. Agradecer a Zicorta, a sua equipe de trabalhadores, a todos os benfeitores da espiritualidade, que buscam nos orientar, nos aconselhar, nos direcionar ao melhor caminho, o caminho da reformulação, do crescimento, do aprendizado. Obrigado, Mestre querido, pelas bênçãos derramadas todos os instantes ao nosso orbe. Obrigado, Zicorta e sua equipe, que buscam sempre trazer a nós as melhores vibrações. Possamos nós, de nossa parte, sermos merecedores disso e estarmos em sintonia com vocês. Que assim seja. O tema de hoje, é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. E é a palestra referente ao dia 13 de maio, uma quarta-feira, e o mesmo tema, dia 16 de maio, a palestra de sábado. E o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Pedi e obtereis. A fé é a essência vivaz no espírito do homem, impulsionando-o sempre ao invisível, desde os seus primórdios. Desde quando se formaram os primeiros clãs que se uniam com o objetivo de viver de uma forma harmônica, com o objetivo de tentarem superar as intempéries, as dificuldades de um ambiente hostil ainda, dos primórdios da civilização, dos primórdios da própria existência humana na Terra. Então, sempre buscou o homem, de alguma forma, se sentiu motivado a se impulsionar a algo transcendental. Sempre buscou, no rito, no ritual, no culto, no primeiro momento, as forças da natureza, sempre tentou o homem se reintegrar a algo maior do que si próprio. O homem entendeu, mesmo ainda de uma forma limitada de raciocínio, que existia algo acima dele, que existia algo que ele não tinha controle, fossem o raio, a chuva. Então sempre percebeu o homem que existiam coisas ao seu redor aos quais ele não tinha controle. E ele exatamente, obviamente, ele cultuava essas coisas das quais ele não tinha controle para que ele pudesse viver da melhor forma possível naquele ambiente. Então podemos dizer que sempre existiu a fé no espírito humano, desde essas primeiras civilizações, desses primeiros grupamentos de indivíduos. No primeiro momento se pronunciavam sons, balbuciavam-se sons. Depois começam a aparecer as primeiras palavras. Em decorrência disso, no processo natural de evolução, começa o homem a pronunciar frases. Frases essas que hoje vamos entender como a prece. Então, faz parte do espírito humano essa busca pelo transcendental e a prece essa ferramenta nessa busca. Se a fé vai dar origem às religiões, se a fé ela vai ser a base das religiões que começarão a existir na história da humanidade, a prece é exatamente a ferramenta utilizada por essas religiões nesse contato íntimo com o transcendental, com aquilo que é inexplicável a nós. Então, faz parte da espécie humana isso. Essa busca, dessa ligação com algo maior, com esse transcendental, e aí entendam que eu não cito aqui a palavra Deus, porque é um conceito que ainda não se tem num primeiro momento. Você tem um culto a efeitos da natureza, depois você vai cultuar divindades,
dentro desse processo de desenvolvimento da religião, né, do aprimoramento dessa fé, mas a base aqui desse capítulo 27, que é o teu objetivo, né, o tema objetivo desse capítulo, é entendermos a prece como sendo essa ferramenta de ligação com o transcendente. Santo Agostinho, nas Instruções dos Espíritos, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem sua, tem um pedaço aqui que é muito bonito, em que ele fala o seguinte: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Então, Santo Agostinho, ele, de uma forma muito poética, né, se assim a gente pode falar, ele fala do objetivo, né, da prece, né, de ser, como ele coloca aqui, né, a filha primogênita, né, da fé. Ela nos conduz a algo transcendental. E exatamente no princípio desse capítulo, a gente vai ver passagens evangélicas de Mateus, Marcos e Lucas, em que Jesus dá conselhos com relação às qualidades da prece. Né? Ah, André, mas eu não me sinto às vezes dentro, encaixado, né, nessas condições. Mas é um exercício. A prece também é um exercício. Nós estamos num processo de reformulação e muitas das vezes a nossa prece, ela vai transmitir um pouco de nós. Né? Eu faço aqui uma autocrítica, né? Eu, por exemplo, eu já comentei isso num grupo de estudo nosso, no Zicorta, né? Eu não gosto das minhas preces, por incrível que pareça. Parece ridículo falar isso, né? Porque me falta, às vezes, aquele sentimento que aflora do coração. Então, não vamos nos preocupar, eu não sei fazer uma prece. Não, é algo muito íntimo, muito pessoal. É um momento em que você abre o seu coração. Mas aqui o que Jesus coloca, né, e é muito interessante, nós vamos entender isso, porque ele fala dessas qualidades, se assim a gente pode colocar, né, necessárias na prece, é porque nós vamos lembrar que a época dele, nós aqui estamos focando na época de Jesus, mas vemos isso até hoje, a prece era muitas vezes mal interpretada, né, ou melhor dizendo, mal executada, na execução da prece em si. Jesus ele coloca a questão do recolhimento e sinceridade. Né? A prece é um momento íntimo, é um momento seu com Deus. Exatamente às vezes a dificuldade que temos é de não entender que é um momento em que conversamos com Deus. Então é um momento íntimo, é um momento em que nós temos a oportunidade de expor a Deus as nossas angústias. Ah, André, mas eu não tenho capacidade de fazer prece a Deus. Mas toda prece que emitimos, mesmo que direcionemos ela, por exemplo, a Zicorta, ela toca a Deus, já que Deus está em tudo. Então é um momento íntimo, é um momento em que nós nos recolhemos com Deus, nos recolhemos conosco mesmo. E somos sinceros, porque abrimos nosso coração, expomos, né, nossas angústias, nossos receios, e esperamos ou rogamos o amparo exatamente para que estas angústias, esses receios, possam ser sanados dentro de nós. Então se faz necessário uma sinceridade no momento da prece, nessa conversa íntima com Deus. Né? Por quê? Porque Deus é esse Pai, exatamente esse Pai em que nós estamos conversando com Ele. Então se faz necessário um recolhimento, né, quando Jesus fala, né, se você quiser conversar com Deus, vá no lugar, feche sua porta e converse com Ele. Um recolhimento para quê? Para que exatamente nesse momento de recolhimento você não se sinta envergonhado muitas das vezes por outros estarem perto e exponha ali a Deus as suas angústias, as suas necessidades. Então, por isso que Jesus fala, né, desse recolhimento e dessa sinceridade que são necessárias na prece. Outra coisa seria o perdão. Né? É imprescindível o perdão na prece. Mas como assim, André? O próprio Pai Nosso fala, né? Nós rogamos ao Pai que nos perdoe à medida que nós perdoarmos.
Então se faz necessário em nós que aprendamos a perdoar, porque não teria um objetivo maior a prece se não soubéssemos perdoar as falhas do outro, as nossas próprias falhas, rogando ao Pai o amparo. Então se faz necessário exatamente isso, né? Cabe a nós o exercício de perdoar o erro do nosso irmão e o nosso próprio erro. Para quê? Para que essa prece venha realmente ganhar substância nesse aspecto. Nós estejamos realmente com o nosso coração aberto ao perdão e termos condições de rogar ao Pai este mesmo perdão. Outra condição necessária seria a humildade, né? É você reconhecer a sua limitação, né? É algo muito interessante que às vezes a gente não para pensar. Quando vamos falar assim no centro, vamos fazer uma prece, né? Existem dois gestos mesmo, gestuais, que são quase, fazemos de forma instintiva, sem perceber. Fechamos os olhos, né? E abaixamos a cabeça. O fechar os olhos é muito compreensível porque recebemos muitas informações no aspecto visual. E isso às vezes dificulta, né, a nossa capacidade de concentração. Então você fechando os olhos é como se você mergulhasse dentro de si, se blindasse, né, dessas informações exteriores, e aí você consegue entrar no processo de concentração. E o outro é exatamente, né, o de curvar a cabeça, né? Às vezes nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, né, curvar a sua cerviz, né? Daí o termo cervical, né, essa parte do pescoço, né, a parte da coluna cervical, que é a parte do pescoço, né? Você curva a sua cerviz, e esse cerviz do cervical ele tem relação à palavra servo, né? Então é um momento em que você, vamos dizer assim, reconhece a sua limitação e se humilha, se assim a gente pode falar, perante algo maior. Não a humilhação no sentido pejorativo da palavra, mas a humilhação no sentido de você reconhecer suas limitações perante algo maior. Então seria, né, essas coisas são imprescindíveis na prece. O recolhimento, a sinceridade, o perdão e a humildade. Para quê? Para que essa prece possa surtir o efeito necessário, André? Não, para que essa prece possa ser exatamente essa oportunidade de contato com Deus. E um contato íntimo, um contato não formulado, né? Porque não existe uma fórmula para a prece, né? Então nós vemos ainda hoje quantos companheiros nossos, né, fazem orações em alto e bom som, né, assemelhando-se, né, e a gente lê aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 5, que está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, no item 1, né, em que Jesus fala assim, né, que não nos assemelhemos aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens, né? Então é muito interessante essa colocação de Jesus, porque era normal a época dele, ainda vemos hoje em alguns segmentos, né, essas preces em que elas são no sentido de agradar aos olhos dos homens. Na realidade, elas não agradam muitas das vezes os olhos de Deus. Por isso Jesus está falado, né, da sinceridade, do recolhimento, do perdão, né, da humildade, como sendo qualidades essenciais à prece. Para que nós venhamos exatamente aproveitar a prece como sendo essa ferramenta de contato com algo maior, com esse transcendente. Para que nós saibamos ter a prece como essa ligação com Deus, com algo maior. Por mais que nós, às vezes, como aprendemos na doutrina espírita, né, a minha prece bate no teto e fica no ambiente, não consegue alçar voos maiores. Mas tenhamos a certeza que essa prece que ela bate no teto e fica no ambiente, ela é captada pelos amigos da espiritualidade. Você tem ao seu lado um mentor. Você tem ao seu lado um amigo que se predispôs perante Deus
a estar contigo por uma encarnação inteira e às vezes várias encarnações, no sentido de te orientar. Então, mesmo que a nossa prece ela bata no teto e não consiga alcançar uma esfera mais alta, nós temos ao nosso redor esses amigos da espiritualidade que são intermediários nossos em enviar essa prece até, né, o seu objetivo. Já que estamos no mês de maio, né, e é um pouco relacionado ao tema, me recordo aqui uma mensagem no livro Novas Mensagens, um livro psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, e o título do capítulo é Maio, né? E aí Humberto de Campos ele relata de toda a atmosfera espiritual que existe nesse mês de maio, esse mês que é dedicado a Maria, né? E Humberto de Campos relata que dois espíritos diretos da equipe de Maria, trabalhadores diretos da equipe de Maria, são responsáveis por recolher as preces a ela direcionadas em todo o mundo, né? O espírito Celina, que foi inclusive mentora, né, de Bezerra de Menezes, Celina ela é responsável por recolher as preces do plano físico, né, do nosso plano. Ela recolhe todas as preces do plano físico que são direcionadas a Maria e encaminha essas preces diretamente a Maria. E na espiritualidade, o espírito de Gesiel. Gesiel ele recolhe todas as preces proferidas pelos desencarnados e direciona essas preces até Maria. Então, mesmo que nós acreditemos que a nossa prece ela não consegue sair do teto, existe uma espiritualidade ao nosso redor, né? Nosso mentor, nossos amigos espirituais, que captam essa vibração e direcionam essa prece. Então, se faz necessário isso, né? Um contato íntimo com Deus. Por isso, Jesus, não falar que nós não venhamos a fazer como os hipócritas que oram em praça pública, que oram, né, nos cantos das ruas, né? Ficam em pé nas sinagogas, mais para agradar aos olhos dos homens do que agradar realmente a Deus. Esse momento íntimo, esse momento de recolhimento em que você se reconhece na sua limitação, busca esse algo transcendental, se utiliza da prece como essa ferramenta de ligação a algo transcendental e conversa com Deus, né? Aquela bonita música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus. Então, se queremos falar com Deus, conseguimos falar. Temos que ter em mente isso. Mesmo sabendo as nossas limitações, que somos ilimitados moralmente, das nossas imperfeições, temos a certeza de que a prece nos propicia a oportunidade de falar com Deus. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele coloca uma coisa muito interessante com relação à prece. Homens que desdenham da prece, que a consideram banal e ridícula, proferem padres nossos sem convicção, oração que os lábios balbuciam, mas nas quais o coração não toma parte. E é muito interessante nessa visão que o Leon Denis traz para a gente, nessa colocação que o Leon Denis faz, né, que os homens que desdenham da prece não prestam muitas das vezes atenção naquilo que estão falando. E por que Leon Denis fala disso? Né? Que nós às vezes só pronunciamos palavras. Né? Naquilo que muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes, ao ouvir a doutrina espírita, no seu princípio, né? Eu não sei fazer prece. Eu costumo brincar com o pessoal, você conhece o Pai Nosso? Ah, conheço. Então, maior do que essa não existe. Porque, inclusive, é indicado pela própria espiritualidade, né? Lá no último capítulo, Preces Espíritas, né? O capítulo 38, se não me engano, agora me desculpe o ato falho aqui, né? Estou até com o evangelho aqui, vou ler para não falar besteira para vocês, né? É o capítulo, exatamente, não, 38 não, é 28, né? Que é o próximo capítulo, que fecha exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 28, que tem como título Coletânea de Preces. E a própria espiritualidade indica o Pai Nosso como sendo a primeira prece desse capítulo. Porque fala que ali resume todos, né, os preceitos necessários a uma prece.
Então eu costumo falar com as pessoas, né? Ah, André, eu não sei rezar. Mas você sabe fazer o Pai Nosso? Sei, então você já sabe tudo. Porque as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Vêm para a doutrina espírita, às vezes, né, vêm de outros segmentos religiosos, ou vêm de uma família de outros segmentos religiosos. Ah, não sei fazer prece como vocês fazem. Não. O que nós aprendemos na doutrina espírita é isso, que a prece é essa oportunidade de conversa com Deus. Então nós tentamos conversar com Deus. Eu mesmo, André, acho que as minhas preces não são uma conversa, muitas das vezes, com a espiritualidade, no aspecto de abrir o coração. Eu me lembro que uma vez fazendo uma página com a minha esposa, até me emocionei no final, que eu falei assim, hoje eu fiz uma prece. Que naquele momento, motivado pelaquela página, era uma página do Emmanuel até, eu realmente abri meu coração. E isso é imprescindível, né? E é isso que o Leon Denis coloca nesse trechinho que nós lemos aqui, desse livro Depois da Morte. Quando ele fala que às vezes nós balbuciamos palavras sem pensar. E é muito interessante, né? Porque um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é da própria questão do Ave Maria. Não desmerecendo a Ave Maria, né? É uma prece que eu acho linda também. A questão toda da prece é exatamente isso. É o que você transmite de vibração do seu coração com essa prece. Mesmo que ela seja uma prece já escrita, se assim a gente pode falar, né? É você sentir a prece. É o que muitas pessoas às vezes não entendem, né? O princípio da Ave Maria. Ave Maria, o Senhor é convosco, né? Então, às vezes, seitas filosóficas, espiritualistas, né, proferem preces, né? Eu conheço uma pessoa que ela fez parte de uma religião, de uma seita de origem oriental. E eles faziam a prece, né, na língua, né, dessa seita. E essa pessoa depois veio se tornar espírita. E ela, depois que se tornou espírita, ela foi entender isso, que ela percebia que aquela prece era uma prece mecânica, repetitiva, né, quase que um mantra, não desmerecendo aqui o mantra. A minha intenção aqui é que nós venhamos a entender as coisas, né? A repetição, às vezes, de uma prece, a repetição de um mantra, seria um exercício exatamente da nossa mente, da capacidade de você sintonizar, entrar nessa sintonia, nessa concentração profunda, por meio, às vezes, né, da repetição de um som, da repetição de um mantra, da repetição de uma prece. Então, essa pessoa ela falava que ela fazia essa prece nessa seita religiosa, né, esse segmento religioso que ela participava, que tinha uma base oriental, mas ela não tinha a menor noção do que ela estava falando, só pronunciava as palavras que ela tinha aprendido. E exatamente é isso que o Denis busca, né? Que nós venhamos a entender que é algo maior. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala Ave Maria, o Senhor é convosco. Né? O porquê que falamos isso? O porquê do Ave Maria? Né? O Ave é uma saudação latina, né? dos romanos, né? Ave é salve. Então seria salve rainha. Né? Salve rainha é uma prece. Salve Maria, né? O Senhor é convosco. E nós vamos encontrar exatamente isso no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, no momento da anunciação, quando o anjo Gabriel vem e anuncia a Maria a vinda de Jesus e que ela vai ser a mãe de Jesus, em que ele profere exatamente essas palavras: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Né? Salve Maria, o Senhor é convosco. Então, às vezes as pessoas pronunciam as palavras sem o entendimento, né, do que elas querem, né, realmente dizer. Elas podem ser uma prece escrita, ela pode ser uma prece lida? Sim. A questão é você não somente balbuciar as palavras, mas você interiorizar a mensagem ali trazida e buscar fazer com que o seu coração, o seu sentimento venha a alimentar aquela prece. Né? Venha a ser a ferramenta de alimentação daquela prece. Então, às vezes as pessoas questionam, né? Existe um questionamento com relação à prece. Né? Ah, André, Deus não sabe de todas as coisas? Sim, Deus sabe de todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, por que a gente precisa fazer prece? Se as leis de Deus são eternas e imutáveis, por que nós, né, necessitamos orar? Qual é o objetivo da oração? Né? Exatamente isso. A prece é esse momento do reconhecimento da nossa limitação, como nós já falamos aqui. É o momento em que nós entendemos a nossa limitação perante a inteligência suprema e rogamos a essa inteligência, via espiritualidade, Jesus, santos, quem quer que seja,
o amparo de Deus, o amparo de algo maior, né? O próprio João definiu, né, Deus é amor. Então nós devemos confiar nesse amor. Nós devemos, né, solicitar a Ele o amparo. Nós não estamos aqui solicitando que Deus venha a transgredir as suas próprias leis. Seria ridículo. Ou solicitar a Jesus ou a espiritualidade que venha a transgredir leis maiores. Não. O que nós viemos, muitas das vezes, pela prece, é rogar a resignação, a paciência, a humildade, a compreensão necessária a passarmos por determinadas situações, a passarmos por determinadas coisas, né? Então é isso que é importante. Muitas das vezes a gente acha que não precisa rezar. Deus sabe de tudo, eu não preciso rezar para Deus. Mas é exatamente a demonstração do seu reconhecimento a essa inteligência maior e o reconhecimento da sua limitação, né? Eugenivaldo Forte, algumas pessoas do movimento espírita aqui de Barra Mansa de repente conhecem ele. Ele vinha muito aqui a Barra Mansa, né? Trabalhava muito com a área da infância. E eu me lembro que o Eugenivaldo Forte uma vez falou uma coisa, eu costumo citar isso, né, num treinamento que nós fizemos com ele, na época trabalhava com evangelização. Ele chega aqui e conversa com Jesus, né? E ele fala, ele senta na cama dele e fala assim, Jesus, ó, senta aqui do meu lado que está difícil, estou precisando bater um papo. Algumas pessoas ficariam chocadas com essa atitude dele, né? Mas é você ter a certeza de que você está chamando Jesus para sentar do seu lado para bater um papo, né? Às vezes os jovens têm muita dificuldade na prece com relação a isso. Eu não sei fazer prece, né? O pessoal da mocidade, trabalha com mocidade, eu trabalhei um tempo com mocidade, faço atividades ainda com mocidade, né? Ele sente às vezes essa dificuldade e você tem que passar isso para ele. Olha, manda Jesus sentado do teu lado e fala assim, estou precisando bater um papo contigo, né? Isso é você desmerecer a grandiosidade de Jesus, não respeitar a sua hierarquia? Não. É você reconhecer a sua limitação e, acima de tudo, reconhecer Jesus como esse companheiro incondicional de todos os momentos. É você chegar e falar assim, Zico, olha, me dá uma ajuda, porque está complicado, viu? Está difícil. Não existe aí um menosprezo ou uma falta de respeitabilidade àquele espírito. Não. Existe ali um laço de afetividade, uma ligação, um reconhecimento das suas limitações e uma confiança àquele que você está pedindo para conversar com você. É isso que é imprescindível, né? É isso que é importante no momento da prece. Cabendo a nós exatamente o que, né? O mérito nosso naquilo que pedimos. E esse mérito é alcançado por meio da nossa ação, da nossa conduta, daquilo que fazemos. Nós vamos merecer um amparo se fizermos a nossa parte. Qual é a parte minha a fazer, André? Reformule-se. Mude. Acredite. Tente entender que a ferramenta é a prece. Mas é imprescindível que você faça que essa prece nasça no seu íntimo, no seu coração. E ela vai nascer no seu íntimo quando você purificar seu coração, quando você modificar a sua conduta. É exatamente o que a gente vai ler aqui, né? O item 12 desse capítulo 27, que fala o seguinte, com relação à prece, né? Qual o objetivo da prece? O que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam um cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, quando você direciona uma prece à espiritualidade, a Zico Horta, a Jesus mesmo, tenhamos a certeza de que, né, esses elementos eles não vão transgredir as leis divinas. E nem cabe a nós pedir isso. Mas tenhamos a certeza, que é o que é colocado nesse item 12 aqui do Evangelho, isso. O que elas fazem não é afastar de nós o mal, mas desviar-nos do mau pensamento que pode nos causar danos. Não podemos pedir, né, que eles venham a obstar, né, impedir que se cumpra os decretos de Deus, nem as leis da natureza.
apenas evitar que as infrinjamos. Então é pedir esse amparo, essa orientação, para que nós possamos caminhar da melhor forma possível, da forma mais íntegra possível. Que a espiritualidade, ela intercede por nós. Assim como nós, mesmo que encarnados, podemos interceder por outros irmãos nossos. É que está, inclusive nesse capítulo aqui, fazer a prece pelos mortos. Por que Kardec coloca isso daqui, da questão da prece pelos mortos? Que às vezes nós acreditamos que o fulano desencarnou, está bem. Sim, alguns desencarnam e ficam numa condição boa, outros não. E mesmo aqueles que ficam numa condição boa, temos que lembrar que a pessoa desencarna, se torna espírito, mas ela traz ainda em si as suas limitações, as suas imperfeições, seus próprios equívocos, aquilo que ela busca, se reintegrar a sua consciência perante as leis divinas. Então também ela está precisando de amparo. Bezerra de Menezes fala de uma forma muito linda que a prece que nós emitimos a um desencarnado, a um morto, é para eles, tem para eles, melhor dizendo, uma ação balsâmica. É como se fosse um bálsamo a aliviar as dores, as feridas que às vezes eles levam na sua alma. Então é muito interessante isso, Quando é colocado nesse capítulo, da prece pelos mortos, a gente às vezes acha que a pessoa desencarnou, não precisa mais prece. Não, ela precisa. Precisa às vezes que nós venhamos a interceder por elas. Precisa às vezes que nós venhamos a pedir a espiritualidade. Então, muitas das vezes, nós não sabemos a condição daquele espírito no plano espiritual. Então, devemos sim também interceder por aqueles que venham a ter desencarnado por meio da prece. Porque essa prece, hoje entendemos que essa emissão, ela tem um magnetismo. A emissão daquilo que falamos, ela é dotada de um magnetismo. Então, que nós possamos emitir um magnetismo salutar, balsâmico, a esses irmãos que desencarnaram, que às vezes se encontram em condições de sofrimento, às vezes se encontram em condições de reajuste ou de desajuste. Hoje nós entendemos que o espírito, ao desencarnar, ele passa por um processo de perturbação. E aí o que é essa perturbação? É esse processo de adaptação ao novo mundo. Mesmo que esse espírito tenha vindo desse mundo, ele vem para cá, para o plano físico, existe o esquecimento. Ele retorna ao plano espiritual. É para ele um choque no primeiro momento. É como se você estivesse chegando num país estrangeiro. Existe um choque muito grande em vários aspectos. Então, a nossa prece tem uma ação magnetizadora, balsâmica, de reajustamento, de restabelecimento a esse espírito. Por isso a questão da prece pelos mortos, que é colocada aqui. Isso faz com que essa prece ela sirva de ligação entre os espíritos, independente do plano em que eles estejam. Independente do plano em que eles estejam. Espíritos, às vezes, numa condição de sofrimento, ainda de limitação e inferioridade no plano espiritual, recebem a ação da prece e são balsamizados. E aqueles que estão numa condição boa, André, recebem também essa ação de uma prece nossa para com eles? Sim. Nós não rogamos a Jesus, muitas das vezes, o amparo, não rogamos a Zico Horta. Essa prece os atinge, os toca. Eles vão interceder por nós da melhor forma possível, como nós vimos aqui. Eles não vão transgredir leis divinas, eles não vão tentar se sobrepor à vontade do Pai, mas vão, na maioria das vezes, direcionar a nossa prece, intercedendo por ela, da melhor forma possível para nós, da forma que venhamos a merecer. Então, quando Jesus fala, eu até separei aqui, que é exatamente o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24,
que Jesus que dá título, né, até esse capítulo 27 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Jesus fala o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então nós temos essa certeza, né? Qualquer coisa que venhamos a pedir, que acreditemos, né, naquilo que estamos fazendo, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então a questão está exatamente, né, pegando novamente o título do capítulo: pedir e obtereis. Então Jesus falou, nós vamos pedir, vamos obter. Aí, qual é a questão toda, e talvez a mais difícil? O que vamos pedir? O que estamos pedindo? E terá que vamos conseguir obter da forma que queremos? Por isso, né, o imprescindível na prece não é o seu tamanho, não são as belas palavras, não é a forma que é colocada, é a essência, né, do que eu estou pedindo, desse momento de conversa com Deus, de conversa com Jesus. De como eu citei aqui e vou tornar a repetir, né? Que eu nunca mais me esqueci disso, é uma coisa que eu compartilho com vocês. Deus Genivaldo Forte falando isso. Jesus, senta aqui que eu estou precisando bater um papo contigo, porque está difícil. É um reconhecimento da sua imperfeição, da sua limitação e o reconhecimento da grandiosidade de Jesus. E aí o que você vai pedir, né? De repente você vai chegar e falar assim: eu queria que me ajudassem a ganhar na Mega Sena. E aí aparece mais conta para pagar. É o que você vai pedir. E às vezes você pede assim: eu queria ganhar na Mega Sena. E você ganha. Você obteve aquilo que pediu. Mas a questão é aquilo: o que você vai fazer agora que você ganhou? Os milhões que você ganhou. Ou o que você vai fazer se você não ganhou? Então é exatamente isso, né? A questão da prece é essa. O que vamos pedir? Como vamos nos utilizar dessa ferramenta? Não vamos mal baratear essa ferramenta de contato com Deus, de contato com o alto. Ela não precisa ser, né, espalhafatosa, fazer estardalhaço. Ela tem que ser sincera. Um momento de recolhimento e sinceridade. Um momento de humildade, um momento de exercício ao perdão. Pai, me perdoa por tudo que eu fiz, mas tira de mim essa angústia, essa raiva que eu tenho do fulano. É difícil para mim, eu não consigo, mas eu tenho certeza que se você interceder por mim, me mostrar o caminho, eu vou mudar e vou aprender a perdoar. Então é isso, esse momento de conversa, esse momento de reconhecimento das suas limitações, um momento de agradecimento, né? A gente fala sempre em pedir, né? E a gente aprende que a prece ela tem a de pedido, a de louvor, né? E a de agradecimento. Nós aprendemos isso na doutrina espírita. A prece de louvor. Você olhar, né, tem tido manhãs maravilhosas nesse outono, né, uma característica do outono brasileiro, né, manhãs muito bonitas. Você olhar para aquele céu azul, independente de você estar confinado dentro de casa ou não, independente do corona, independente, infelizmente, dos desencarnos que estão acontecendo, você olhar aquele céu azul e falar: meu Pai, obrigado, mais um dia. Obrigado, Jesus, por esse planeta, mesmo com as dificuldades. Isso é uma prece de agradecimento, uma prece de louvor. Senhor, que a tua vontade se faça em tudo e em todos nós. Isso é um louvor a Deus. Então, que nós possamos pensar, né, na questão da prece como sendo isso. Essa ferramenta de contato com o alto. Essa ferramenta em que nós vamos pedir e vamos obter. Mas o que vamos pedir? Como vamos fazê-lo? Vamos abrir nosso coração.
Vamos conversar com Deus. Vamos chamar Jesus, né? Aqui os jovens que eventualmente estejam conosco, né? Senta lá no seu quarto. O jovem gosta muito de sentar no chão, né? Senta no chão do seu quarto, bate no chão assim e fala: olha, estou precisando conversar com você, Jesus. Está difícil. E tenha certeza, por isso, do pedir obtereis. Tenha certeza que Jesus vai estar ali. Se não, né? Jesus, efetivamente falando, vai estar ali o seu mentor. Vai estar ali, às vezes, um parente seu desencarnado, que vai ouvir aquela prece, que vai, às vezes, sentir a sua vibração de realmente querer modificar, de orientação, de apelo de ajuda, e vai encaminhar essa prece. Ajuda ele, orienta ele, está difícil para ele. Então, que nós vamos ter a certeza que estamos sendo ouvidos. E vamos fazer sempre da prece essa ferramenta grandiosa de contato com o alto. Possamos, meus irmãos, nesses momentos que estamos passando, nos agarrar em prece, tendo a certeza de que o alto nos ouve e pedindo, da melhor forma possível, aquilo que nos seja o necessário. E mais ainda, aquilo que merecemos. Porque não temos nada que não merecemos. E lembremos de Jó, né? O Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o Senhor em sua bondade e misericórdia. Isso é uma prece. Então que possamos nos agarrar em prece nesses momentos difíceis, tendo a certeza de que todos nós, quem quer que sejamos, não estamos sendo esquecidos e estamos sendo ouvidos pelo alto. Muita paz a todos vocês.